conceito de integração familiar e lazer tem mudado na nossa região. Uma tendência dos últimos tempos são os chalés na serra. E você acredita que as arquitetas Ana Paula e Emanuele Melo projetaram um charmoso chalé na Mostra Arte Casa 2011? Pois é, dá até vontade de morar lá. Veja aí. E entre os 28 ambientes aqui da Mostra Arte Casa, também temos um chalé na serra, isso mesmo, das arquitetas Ana Paula e Emanuele. E vamos entender um pouco mais como é que elas chegaram no conceito deste chalé, que é uma coisa que tem sido bastante usada aqui na cidade, não é mesmo? Ana Paula, para poder vocês definirem, já que é uma coisa que tem cada vez mais sido escolhida pelos natalenses, né, pelos potiguares, como é que vocês definiram esse conceito, como é que vocês chegaram nessa definição, inclusive dos móveis, a escolha dos móveis para esse ambiente? Inicialmente, a gente tinha a ideia de um loft. A gente sabia que tinha um espaço grande onde a gente queria distribuir entre 4 ambientes, mas não sabia definir o conceito para isso. Quando a gente conversou com um dos nossos grandes parceiros, que foi a Vanessa da Matéria Prima, junto com ela a gente discutiu várias ideias e teve a inspiração da fazenda, da serra. E como hoje os natalenses estão com essa novidade dos condomínios na serra, a gente sabe que é uma tendência hoje, a gente achou que a ideia ia ser legal. A Arte Casa tem uma grande gama de móveis em madeira, móveis de demolição, que tem bastante a ver com o tema, e isso facilitou bastante pra gente. Então a gente dividiu esse chalé em 4 ambientes, que são o salão de jogos, que é esse que a gente tá, a sala de jantar, a sala de estar e o dormitório. E aí vocês também utilizam bem aqui, que eu consegui perceber, a mistura de texturas de tecido, inclusive de revestimentos, né? Alguns revestimentos de madeira, outros em couro. Essa é a intenção mesmo de fazer essa combinação? Como é que vocês conseguiram definir isso para cada cantinho desse ambiente? Nós gostaríamos de fazer um ambiente que ele tivesse várias texturas, realmente, como você falou. Então foi utilizado papel de parede, que ele imita a madeira, ficou super legal. Todo mundo no dia da mostra que vinha aqui chegava a tocar no papel, pensando que seria madeira. E também foi utilizado granito, um painel de granito muito legal, que hoje também é uma grande tendência a utilização de granito em painéis. E aí, na iluminação, aqui vocês têm uma iluminação geral, mas também tem lustres, né, maravilhosos lustres, uma iluminação pontual, mas que também ainda gera aquela coisa do conforto, do chalé, né, da suavidade, daquela luz tranquila. E isso aqui, para vocês, foi uma coisa determinante, essa iluminação, para poder fazer diferença no projeto? A gente teve a sorte da própria Arte Casa possuir luminárias belíssimas. A gente trabalhou com 2 lustres e as 2 arandelas que estão na sala de estar, que são da própria Arte Casa. São luminárias com ferro e madeira que tem tudo a ver com o ambiente e o conceito do projeto. E além disso, a gente trabalhou com muita iluminação indireta. O painel de granito é iluminado indiretamente, que dá um aconchego a mais para o ambiente, e junto com as arandelas você pode trabalhar com uma iluminação apenas indireta enquanto você está assistindo uma televisão, e isso gera um conforto a mais. Outra coisa que eu percebi que faz diferença e que com certeza também gera bastante conforto são os tapetes. Em todos os ambientes aqui vocês têm tapetes. O tapete, ele traz um aconchego muito gostoso, tanto o tapete quanto cortinas, né? Então fica um ambiente bem agradável, bem aconchegante e acolhedor. E os adornos? Como é que vocês escolheram os adornos aqui nesses ambientes? É complicado conseguir fazer esse casamento desses adornos com esses revestimentos, já que temos tantos revestimentos aqui, né, de papel de parede e tal, esses tecidos? Assim, tem que ter cuidado para não fugir muito do tema, mas aqui na Arte Casa mesmo, todos os adornos são daqui, então a gente teve bastante opção, sim, de fazer esse casamento, como você falou, e sempre puxando um pouquinho para o rústico, para remeter o chalé na serra. Um outro detalhe que eu reparei aqui, Emanuele, no projeto de vocês, é que vocês usaram bastante quadros nos ambientes. A intenção era dividir esses ambientes, era especificar cada um deles, era dar vida mesmo a essas paredes, que realmente eles estão transmitindo isso pra gente. Quadros sempre é muito importante. A Moldura Minuto foi um grande patrocinador nosso, tem bastante quadro aqui, e ele faz as 3 coisas que você falou. Tanto ele divide o ambiente, como aqui nessa parede enorme, nós queríamos dividir o ambiente, quanto ele dá muita vida
ao ambiente. Então, eu adoro trabalhar com quadros e o cliente sempre fica bem satisfeito. Feito então, parabéns meninas pelo projeto de vocês, está lindo. Vale a pena vir aqui até Mostra Arte Casa para poder conferir. Você é apaixonado por cinema? Já imaginou poder ter em casa um home cinéfilo com um moderno equipamento de projeção e automação? Então inspire-se no projeto das arquitetas Geusane Ribeiro e Larissa Garcia. Quando nós recebemos o tema da Arte Casa, do Grupo Arte Casa, para a gente fazer um home clássico para um cinéfilo. Então a gente pensou assim, o home tem que ser um ambiente que agregue um conforto e pense também na proposta da questão da tela dos equipamentos. Primeiramente escolhemos os móveis aqui na Arte Casa, pegamos um sofá clássico, super confortável, com linhas rebuscadas, poltronas pretas para dar sobriedade do home, mas com tecidos e estilo clássico, com tecidos brocados e outro linhão, que também é bem clássico. Umas mesas laterais douradas, que é para trazer também o estilo clássico bem para o ambiente, marcante, e mesas também, e as outras pretas rebuscadas. E os adornos também foram todos clássicos, todos da Arte Casa. A gente queria dar um ar mais clássico, mais requintado também, por isso que a gente optou por esse papel com arabescos, com alto relevo, que é da Reveste. E a gente fez também paredes com bolseries, que são essas molduras que dão um ar mais clássico também para o ambiente. O tapete é bastante importante, além do conforto, visualmente ele fica muito belo, dá todo o efeito do ambiente. E a gente usou um tapete aqui da Adroaldo, um rabo de cera dourado. A iluminação foi um ponto forte que a gente quis trabalhar. A gente fez toda uma automação, criamos 4 cenas para como seria uma sala home. Então a gente fez 4 cenas, assim, pensando uma iluminação para receber, que então ficasse mais iluminada, uma cena para filme, que aí a gente pode dimerizar algumas lâmpadas e ficar um ambiente mais aconchegante, uma outra cena focando mais as obras de arte, os quadros, as telas, e uma outra iluminação mais geral. E contamos com o apoio da HTS, que foi a empresa que nos deu esse suporte. Inclusive também a parte toda da tecnologia do home também foram deles. A gente pode integrar a iluminação e home theater, segurança, ar-condicionado, tudo num controle só. Via iPhone, via iPad ou via controle universal. Então isso é uma praticidade para o cliente hoje em dia, que ele pode sentar no sofá da sua casa e com um toque só ele fazer uma cena cinema, descer uma tela, o lift, ligar o projetor, ligar o receiver, a iluminação cair e o ar-condicionado ligar na temperatura que ele quer. Isso é todo um conforto que a automação pode trazer para o cliente, Todas as luminárias foram da Flama e os abajures da Gift. E para dar um charme a mais no ambiente, a gente utilizou molduras da moldura Minuto, com telas que remetem a filmes, a músicos, assim, para dar um ar mais de cinéfilo para o ambiente. É um desafio, para cumprir aquele prazo que nos dão, mas é muito gratificante, assim, é bom porque é uma oportunidade que temos de mostrar o nosso trabalho, como é feita, assim, a decoração, os móveis, e é bom para o cliente ver. Às vezes ele quer ver um móvel, gostei dessa cadeira e não sabe como fica bem na casa, Então, assim, é uma oportunidade que a gente tem de mostrar como ele ficaria, A gente vai agora para o intervalinho comercial, mas antes você vai conferir o ambiente das arquitetas Gleides Fernandes e Nininha Faria. Partindo da premissa de que brasilidade é qualidade de quem é brasileiro, as arquitetas Gleides Fernandes e Nininha Faria reuniram diferentes estilos que podem muito bem conviver em um mesmo espaço. Elas aliaram o design sofisticado a trabalhos manuais e etinais, evocando um Brasil eclético e diversificado, cheio de natureza, de belas árvores e frutos. O Arte Design vai para Milão em 2012 com a Arituba Turismo e queremos levar você junto com a gente. Aguarde!